Olá pessoal, saudações tricolores, boa semana para todo mundo. Essa semana vai ser semana de quebrar pedra lá em Porto Alegre. Mas antes de a gente começar a falar da semana, do Fluminense, das coisas do Fluminense, se inscreva. Que tal você se inscrever? Você está sempre aqui vendo vídeo, tem saco de ficar olhando para mim, de me ouvir? Então se inscreve, pô, faz bem pro canal, me ajuda pra caramba, dá um like também, você meu amigo que está inscrito, dá um like, passa para os amigos para eles verem Leiteria, e dá uma ajuda pro canal. Eu também queria dar, antes de começar, dar um abraço, mandar um abraço pro Vilela, mandar um abraço pro Quintela, do Resenha 1902, um canal bem legal que vocês podem se inscrever se ainda não estão inscritos, pro Rodrigo Dias, do Ligados no Flu, outro cara sensacional, pro Arthur e pra Juliana, do Anarquia Tricolor, pro Vilela, do canal do Vilela. Então, prestigie esses canais também, que são pessoas muito legais. E outra coisa, falta só terminar a rifa da Dorinha, faltam 10 números. Eu pensei na rifa da Dorinha nesse canal aqui, se não fosse 2 ou 3 amigos do canal que arranjaram gente, eles arranjaram gente pra caramba para poder tentar fechar a rifa, faltam 10 números. É só ligar para esse telefone aqui, ó. É o meu zap. Manda o zap para mim, que aí que eu quero participar. Aí eu coloco você no grupo da rifa da Dorinha, que é o meu violão, um dos meus violões. Se você não toca violão, pode dar para um sobrinho, para o filho do porteiro, para a igreja. Se você frequenta a igreja, seja ela católica, evangélica, protestante, o que for, sempre tem música. Se você não toca lá, dá para lá para o pessoal pro serviço comunitário da igreja dar curso de violão, porque eles dão curso de música, ou no próprio culto ou na missa, vai ter alguém tocando. Falou? Dá uma ajuda. Vamos falar então do Fluminense. É uma semana que até o momento, a rodada ainda não terminou, né? A 32ª rodada ainda não terminou. Hoje tem 2 jogos, São Paulo e Criciúma, 2 jogos que nos interessam, São Paulo e Criciúma e Corinthians e Palmeiras. 2 derrotas desses 2 times, Corinthians e Criciúma, seriam ótimas. E complementariam uma rodada de sonho para o Fluminense. Apesar do Fluminense não ter vencido contra o Grêmio, os outros times também não estão fazendo nada. Então, é uma chance. E para falar disso, a gente tem um monte de coisa para falar. Porém, aconteceu o episódio Marcelo, que graças a Deus acabou. Isso é água passada. Não tem mais o que falar em Marcelo. Marcelo já é um grande jogador. Foi um dos grandes jogadores que tiveram no Fluminense. Foi a maior cria de Xerém até hoje, desde que Xerém existe. Mas saiu daqui e voltou, foi campeão da Libertadores. Foi um dos principais jogadores para a gente ganhar o bicampeonato do Carioca ano passado. Ganhou a Recopa, botou o nome dele na história do Fluminense, mas infelizmente ele tem problemas relatados, quer dizer, alguns eu já sabia, inclusive. Por exemplo, a fisioterapeuta que ele tem um fisioterapeuta que não é o Filé. E o Filé, há 4 meses atrás, isso eu falei no meu grupo de zap, 4, 5 meses atrás, o Filé quase saiu, ia pedir demissão. E o Filé é um torcedor do Fluminense, ele é tricolor mesmo, tricolor daqueles fanáticos. Quase foi embora. Eu também já tinha ouvido falar que ele tratava muito mal muitos funcionários do Fluminense, mas isso aí a gente ouve, não pode falar, não tem prova, aí as coisas explodiram, né? Depois, inclusive, apareceu no GE, uma coisa de 12 anos atrás, quando ele tentou dar um tombo no Mano era o técnico, olha só, Mano era o técnico, inventando uma dor muscular, que ele não podia se apresentar à seleção brasileira. Logo depois ele manda um e-mail que foi errado um e-mail para o Real Madrid, que também foi enviado para o Mano, dizendo: eu já resolvi aqui, vou poder jogar. Então isso aí mostra um desvio de caráter estranho, lamentável. Mas isso são águas passadas, acabou. O time fechou com o Mano, inclusive as lideranças do elenco fecharam com o Mano, é óbvio. O Thiago Silva é amigão dele, se absteve de votar, mas também não foi contra. E alguns jogadores, o John Kennedy, de quem ele gostava demais, já se despediu, os outros se despediram de maneira pro forma, né?
Mas isso é água passada. Outra coisa que já vem há algum tempo falando, hoje completa um ano da glória eterna. Pô, eu gozava, rapaz. Eu adoro ver os gols da glória eterna, eu adoro ver os gols do Fla-Flu de 69, eu adoro ver os gols do Fluminense e Bangu de 64, os gols de 84, o gol do Romerito contra o Vasco, o gol do Miguel contra o Atlético Mineiro. Mas isso já passou, isso já está na nossa história. Eu não fico muito preso a ficar relembrando sem parar isso. Isso parece uma doença, ficar relembrando. É ótimo a gente ter memória, é sinal que a gente tem história. História grandiosa. Mas a gente tem que pensar agora para frente. O que é pensar para frente agora? Fazer 55 pontos, que são os possíveis. Não é fazer 43 pontos. Isso é pensar pequeno demais para um clube do tamanho do Fluminense. Então, hoje está completando um ano que nós conquistamos a glória eterna. Parabéns ao Fluminense. Foi um dos grandes títulos do Fluminense. Um dos grandes títulos da história do Fluminense. E não vai terminar por aí. Vão acontecer muitos outros maiores. Ano que vem a gente tem um Mundial. Vai ter uma Sul-Americana, pelo menos, para disputar e vencer. E vencer na Sul-Americana tem outra Recopa, para o time da Sul-Americana ganhar do time da Libertadores. Então, a história não para em 4 de novembro, a história continua e a gente tem que continuar escrevendo com caneta de ouro, letra maiúscula e com um caligrafista, aquele camarada que era pago para escrever, porque a letra é bonita. E a caligrafia do Fluminense é bonita. Uma coisa com relação à rodada que está acontecendo, dando uma olhada na rodada, eu resolvi dar uma olhada os nossos. A gente já sabe quem a gente tem que enfrentar, a gente já sabe até a ordem, né? Internacional, Fortaleza, Criciúma, Atlético Paranaense, Cuiabá e Palmeiras. 3 dentro e 3 fora. Então a chance está toda conosco. E a gente tem que fazer, segundo aquela Universidade de Minas, a gente tem que fazer 43 pontos. 44 está garantido, praticamente garantido que não cai. E eu diria que quando chegar no final do ano, com 43 pontos de repente vai se salvar. Com 42 não. Mas 43 eu acho que se salva. Todo mundo fala em 46. 46 é uma conta de quem tem muito cagaço. Porque em 21 anos de campeonato brasileiro com pontos corridos, apenas uma vez com 46 pontos caiu. Foi, se não me engano, contra o Fluminense e Coritiba. Aquele que nós empatamos lá. Coritiba acho que fez 46 pontos e caiu. Então, com 43 pontos, eu acho que vai ficar ali, se não sabe se cai ou se não cai. Com 44 saiu. Segundo aqueles cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais, que faz aquela tabela de acompanhamento, com 44 você tem 3%, 4% de chance de cair nesse momento, né? Porque a cada rodada que vai diminuindo o que falta, esse número pode ir trocando, vai trocando, né? Esses percentuais também. Você ganha e aumenta de percentual de ficar. Você perde e aumenta de cair. Isso é normal. Mas eu acho que com 44 pontos sai. Aliás, todo mundo está achando que 44 pontos sai, e é o que a universidade está falando. Garante que sai. Quando chegar, faltam 2 rodadas. Eu acho, por exemplo, que tem 2 que já caíram. O Cuiabá e o Atlético Goianiense. Esse já caiu. E tem mais um que, para mim, vai cair. É o Juventude. Juventude vai cair. Não tem jeito, Juventude vai cair. Os adversários do Juventude são muito difíceis e ele está numa queda sensacional. E o quarto, na minha opinião, está uma briga entre Bragantino, o principal favorito, Corinthians e Atlético Paranaense. O resto acho que escapa. Mas pra gente, porque existe o tricolor que pensa na frente e o tricolor que é apavorado. Todo mundo aqui já leu em alguma rede social, em algum canal do YouTube, aqueles comentários que falam assim, e na época do Fernando Diniz, já caiu, vamos pensar para a segunda divisão e montar um time. Isso na 11ª rodada do campeonato. Hoje, a gente, eu diria para vocês, faltam 44 pontos, faltam 6 jogos,
Então, para os caras que são muito apavorados, o Fluminense, desses 6 jogos que faltam, 6, basta ele ganhar um jogo e empatar 4. Um ele pode perder. Ele faz 48 pontos. 44 pontos. Faz 44 pontos. 3 de uma vitória e 4 pontos de 4 empates. Está livre. Mas isso vai conseguir? É óbvio que vai conseguir. O Fluminense não vai ser rebaixado. Eu sempre falei isso quando o Fluminense estava com o Fernando Diniz. Não vai cair. Falta muito jogo ainda. O Fluminense saiu da parte ruim. Agora, o Fluminense tem que pensar grande. O que é pensar grande? Tentar fazer 55 pontos. Por quê? Isso são 6 vitórias. Pô, você é maluco? Não. Eu acho que a gente tem que pensar isso. Porque quem pensa vamos ganhar 2 jogos, está pensando para cair. Ah, será que a gente vai conseguir uma vaga para a Sul-Americana? É óbvio. O Fluminense faz no mínimo 48 pontos. Mas tem que pensar em 55. Por quê? Pô, porque vai chegar lá na frente na Sul-Americana. Com um pouco de sorte, mas com muita sorte. Ganha 6 jogos e ainda consegue pegar um G8. Por quê? Porque esse é o número do G8. Mas tem muita gente na nossa frente. Pô, isso não é um problema. Essa é outra conta errada que fazem. Pô, os outros times estão lá com 48, 49. Tudo bem. Faz um apanhado do Campeonato Brasileiro. 21 jogos. Vê quem foi pro G8 quando teve G8. Tinha 54, 55 pontos. Por isso que o objetivo do Fluminense tem que ser 55 pontos. Por quê? Vai conseguir ir para a Sul-América, para pré-Libertadores? Não sei. Agora, se ganhasse os 6 jogos, vai. Ou vai ter 90% de chance de ir. Só que a Universidade de Minas Gerais já vai fazer essa conta, é verdade. Por quê? É só você olhar todas as tabelas. Vai no Google, no Wikipedia, chega lá, bota lá, Campeonato Brasileiro de 2003. Aí depois vai só na última linha, lá embaixo, 2004, 2005, aí vai vendo quem foi classificado no G8. Aí assim, pô, dá 54, 53, 55, 56. Qual é a média? Entre 54 e 55. Então você está otimista? Não estou otimista. Estou falando que o objetivo do Fluminense tem que ser esse. Agora, que o Fluminense faz mais de 48 pontos, faz. Vai estar na Sul-Americana? É óbvio que vai estar. Quem fizer 46 pontos está na Sul-Americana. Então o Fluminense tem que brigar para fazer 55, porque para poder ter... Se conseguir o milagre de conseguir 6 jogos de vitória, porque o Fluminense conseguiu 7 vitórias em 2009. Em 8 jogos, o Fluminense conseguiu 7 vitórias e um empate. Com um time que era o último colocado do campeonato, faltando 8, 9 rodadas. Então por que não pode almejar o time que hoje está completando um ano, que é o campeão da América, ganhar 6 jogos? Vão ter jogos difíceis? Óbvio. Palmeiras, último jogo. Imagina que o último jogo, se o Palmeiras vencer, ele é campeão brasileiro. Imagina que isso é uma coisa factível. Imagina que hoje, o Botafogo empate com o Vasco. Vai ser difícil, mas o Botafogo empata com o Vasco. E o Palmeiras vence o Corinthians. Também é difícil, porque é na arena do Corinthians. Mas aí acontece o seguinte, o Palmeiras está a 1 ponto do Botafogo. Qual é o jogo da 37ª rodada do campeonato? Palmeiras e Botafogo, lá na Allianz. Aí o Palmeiras vence o Botafogo, 1 ponto. Aí qual é o último jogo? Fluminense e Palmeiras. Quer dizer, Palmeiras e Fluminense. Aí, meu amigo, a chance do Fluminense vencer é quase nenhuma. A chance do Fluminense conseguir vencer o Palmeiras lá, naquela arena que o Fluminense não dá sorte, é o Palmeiras já entrar campeão, para receber a faixa. E o Fluminense entrar desesperado querendo fazer 55 pontos. Só isso. Mas acho que o Fluminense tem que pensar nisso, porque os outros clubes não vão cair. A briga está entre esses 3 que eu falei, para cair. Eu acho que o Juventude já foi para o espaço, porque o Juventude não pega um time fácil. Só pedreira. Só pedreira. Dentro de casa, inclusive. Qual o time que a gente jogaria contra o Inter? Eu já falei aqui no último vídeo que eu entraria com Isaac e Riquelme Felipe. Isso é um sonho, né? Seria a minha escalação. A escalação vai lá, escala o teu time. Vitor Eudes, Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva e Diogo Barbosa. Isso aí eu acho que vai ser assim. Bernal, Martinelli, Lima e Isaac, no sub-17. Na frente, colocaria Felipe Riquelme e Cano. Só que vai ser esse time que ele vai colocar? Não. Eu acho que ele vai colocar o Terãs.
no lugar do Ganso, ou o Renato Augusto. E no ataque vai ser Marquinhos e Cano, ou Terãs e Ganso. Ou Keno, Ganso não, Cano. No ataque vai ser Keno e Cano, Marquinhos e Cano, ou Terãs e Cano. Acho que vai ser, o time vai ser esse, não tem muito que fugir disso não. Dá para vencer o Inter? O Fluminense dá para vencer qualquer um, o Fluminense é um time imprevisível. Mas falando de jogadores, dá. Dá. O time do Internacional tá subindo, está empolgado, isso melhora muito o time. Até quando joga mal vence, ajuda a sorte. Não existe time vencedor com azar. Já viu um time vencedor com azar? O Fluminense foi campeão da Libertadores. Que azar, hein? Esse time deu um azar. Deu azar nada. Deu sorte. Deu sorte quando no Argentino Júnior o cara foi expulso, entrou, o goleiro não podia substituir, entrou um cara lá e o Samuel Xavier acertou um chute lindo. Isso é sorte, sorte de campeão. E ontem o Flamengo detonou o Galo. O Galo jogou mal, mas o Flamengo também não jogou essas coisas, não. Foi um jogo morno. E uma coisa interessante. Imagina que lá, na semana domingo que vem, o Atlético vença o Flamengo 2-0 e vai para o pênalti. Aí o Atlético é campeão. Não vai ter G7. Aí vamos imaginar que o Atlético Mineiro seja o campeão da Libertadores. Continua não tendo G7. Aí imagina que o Botafogo não vença, que o Cruzeiro não seja campeão ou seja campeão. Não vai ter G7, quer dizer, você pode não ter G7. Porque G7 só abre vaga para o sétimo colocado quando essas vitórias da Copa do Brasil, da Libertadores e do Sul-Americana são vencidas por brasileiros e eles estão entre os 6. O Cruzeiro ganhou, vai ter G7. O Cruzeiro está em 10º. O Atlético está em 11º, o Cruzeiro está em 8º, o Atlético está em 10º. Estou falando desse momento. Imagina que o Atlético vença tudo e vai estar entre os 5, aí foi campeão, abre vaga. Aí falaram, o vice-campeão abre vaga, não abre não. Para a Libertadores não abre não. Só se mudou. Porque esse negócio de abrir uma vaga para campeão da Copa do Brasil é uma coisa que a Conmebol permite, mas não para o vice. Porque a Libertadores é uma regra da Conmebol, não é a regra do Brasil. O CBF não determina quem vai entrar na vaga da coisa. Sempre foi assim. Eu nunca vi um vice entrar na vaga que o campeão ganhou 2, Libertadores e Copa do Brasil, e sobrou. Não entrou. Flamengo, quando o Flamengo foi campeão o Flamengo tinha sido campeão brasileiro, Libertadores ou Copa do Brasil, Libertadores. Não abriu vaga lá porque o Flamengo ganhou as duas e abriu uma vaga ali. E, para terminar, o assunto palpitante de ontem à noite. O Neto, ex-jogador, que foi jogador do Corinthians, do Bangu, pouca gente se lembra, o Neto foi jogador do Bangu, do Castor de Andrade, antes de jogar no Corinthians, que era o time dele. E jogador do Guarani, se não me engano, de Campinas. O Neto agora tem a Rádio Craque Neto. Ontem ele deu uma notícia de primeira mão, furo de reportagem. Arias já está acertado com o Cruzeiro para 2025. Quando eu vi isso, eu falei assim, como é que o cara tem a cara de pau de falar isso? O próprio empresário do Arias, o empresário estrangeiro do Arias, o Lessa entrou em contato com ele, isso é fake news. É óbvio que é fake news. O Mário Bittencourt, um mês atrás, disse que numa daquelas coletivas que ele fez, ele falou que vai atender ao Arias para ir para a Europa. O brasileiro nenhum. Ninguém vai, o Arias sabe disso, não vamos vender para nenhum clube do Brasil. E outra coisa muito importante, o Arias tem um contrato até agosto de 2026. Então, se o Cruzeiro quer levar o Arias e o Arias aceita jogar com o Fernando Diniz, que vai cair lá, existe uma coisa simples, chamar o Pedrinho BH, lá o dono da SAF. Pedrinho, quem quer comprar o Arias? Quero, o Fernando Diniz quer, sem problema nenhum. Tem uma multa aqui do contrato, tem uma multa, ele quer ir para a Europa, mas você já convenceu ele? Não, eu já convenci, o Fernando Diniz convenceu, tudo bem. Tem uma multa aqui, é só pagar essa multa. Quanto é a multa? 50 milhões de dólares, 60 milhões de dólares. Pagar essa multa, ele é seu. A gente vai ficar feliz da vida. Mas olha, é para pagar à vista, né? Porque a gente não confia em parcelar isso aí em mais do que uma vez. Pronto, está resolvido.
Parece que nego tem já. O Neto até entenda, eu criar um tumulto porque o Corinthians está na. O Corinthians perdendo hoje. Eu gostaria que o Corinthians caísse. Porque a imprensa de São Paulo enche o saco. Primeiro foi brigando para anular o jogo do Fluminense. Agora são 3 jogos seguidos do Fluminense, só tirando o Klaus, que não prejudicou no Fla-Flu. Os outros jogos foi aquele roubo do Vitória e o cara dá 6 cartões amarelos, 6 cartões para o Fluminense no jogo contra o Grêmio. Dá 8 minutos de acréscimo sem motivo para isso. E dos 6 cartões, um ele expulsou, os outros 5 eram os 5 jogadores que, se fossem receber esse cartão amarelo, estariam suspensos para o jogo contra o Internacional fora. Quer dizer, o Fluminense tem um jogo contra o Internacional fora. O cara é de São Paulo. Qual é o time do cara? Deve ser Corinthians. O cara dá cartão certinho para os 5 jogadores que ficariam suspensos. Não deu para mais ninguém, só para isso. O tal do Reinaldo já tinha um cartão amarelo, entra no áreas de sola, pega o sola, era para outro cartão amarelo e ser expulso. Ele nem viu, nem fingiu que nem viu. Quando o Mário falou que ele é um safado venal, é safado e venal. É isso aí, gente. Boa semana para todos. Se inscrevam, dá uma ajuda para a gente terminar a rifa da Dorinha. Falou? Saudações tricolores, boa semana para todo mundo.